aqui no chat para divulgar. Eu tô só esperando subir, porque o link só sobe depois que ele entra ao vivo mesmo. Ele ainda está subindo, aí eu já passo para vocês e aí eu disparo nesse e-mail que eu mando, eu coloco esse link, entendeu? Pô, Já estamos ao vivo. Já está ao vivo. Já tá, né? Já está ao vivo? Vou te passar aqui. Vou pegar Geraldo. aqui. Esse Bom, link já estamos ao vivo, então, bom dia para todo mundo. Mais um ciclo de debates aí da Compliance Brasil, né? Eu, Antônio Loyola, Zé Carlos Deotti, hoje com Geraldo Falcão, professor da PUC e da GV aí na área de risco, professor Rafael Rabelo também, eles vão se apresentar. O professor Rabelo é professor da UNB, então é uma satisfação tê-los conosco aí em mais um ciclo de debates, hoje para a gente tratar desse assunto bem específico, né? Cisne negro, gestão de riscos e continuidade de negócio. E, bom, o pessoal já deve me conhecer, né, Deotti? Acho que não preciso ficar fazendo mais apresentação, que já passou o tempo de se apresentar. Não, cara, sempre é válido. Antônio Loyola, eu sou advogado, cursei economia no CEUB, sou secretário-geral adjunto da Comissão de Compliance aqui na OAB-DF, já trabalho com compliance há um certo tempo aí, né? E a gente é cofundador aí junto com o Deotti na Compliance Brasil, né? O Deotti vai se apresentar agora aí. Daí. Bom, pessoal, para quem já está começando a nos assistir, né? Até bom a gente ir se apresentando aqui para dar tempo para o pessoal ir entrando, né? Na live e tudo mais. Eu acabei de mandar um e-mail com o link que a gente está ao vivo. Mas para os que não assistiram os debates anteriores, né? Por isso que é sempre bom se reapresentar. Eu sou Zé Carlos Deotti, né? Sou cofundador aqui junto com o Antônio Loyola da Compliance Brasil. E a gente vem fazendo esse que a gente chama de ciclo de debates, né? Na verdade, são vários debates correlacionados com a temática que a gente trabalha, que é a temática de compliance, né? Então, a Compliance Brasil é uma startup, né? Uma consultoria jovem aí que implementa sistemas de compliance, faz todo o trabalho de apoio aí a empresas de pequeno, médio porte, e a gente teve essa ideia, né? Na verdade, o Antônio teve a ideia de fazer essas lives com especialistas de assuntos diversos. E desde o primeiro a gente tem tido assim muito sucesso, né? O pessoal tem gostado bastante, os feedbacks têm sido muito bons. Então a gente fez um primeiro debate sobre investigações internas. O segundo a gente falou um pouco sobre a pandemia em si, né? Então a gente trouxe o debate a nível de saúde. Então a gente trouxe um médico especialista em saúde, a gente trouxe uma advogada também que trata de direito na saúde, foi bem bacana também. E o terceiro e último, que foi na semana passada, a gente tratou de Lei Geral de Proteção de Dados. Então foi bem bacana também, vários especialistas, a gente teve a participação também do Renato Opsi-Blum aqui também, que manja muito do assunto, pôde fazer a abertura da nossa live. Tivemos o Ulisses do Serpro e o André Carvalho, que é professor do IBMEC. E aí estamos nesse agora, então, como eu até escrevi na chamada aqui para a live de hoje, né? Falando sobre uma coisa que a gente trata muito, né? E eu já trabalhei muito com isso, que é a gestão de riscos, né? E mais, né? Continuidade de negócio, como que a gente faz em meio a toda essa pandemia para que a gente consiga fazer com que as empresas prosperem, né? E não fiquem pelo meio do caminho. Então, assim, eu, José Carlos Deotti, minha experiência é em mercado financeiro, então trabalho com compliance já há 10 anos, trabalhei em alguns bancos aí em São Paulo, mas hoje estou em Brasília, né? Então a Compliance Brasil tem sede em Brasília. Acredito que o Geraldo está em São Paulo, né, Geraldo? Estou em São Paulo. E o Rafael é daqui de Brasília também. Sim. Então, vamos abrir aqui para que vocês também aí se apresentem e para depois a gente iniciar o debate. Então, sinta-se à vontade aí, o Geraldo, o Rafael, quem quiser começar a apresentação,
de vocês aí, fiquem à vontade. E obrigado pela participação dos dois aí. Vamos pela escala de senioridade. O Rabelo é doutor, poxa. Vai lá, Rabelo. Para com isso. Enfim, sou o professor Rafael. Bom, sou engenheiro por formação, tenho mestrado e doutorado em engenharia também. E Brasília, ela é aquela questão, ela puxa o servidor público, né, para que todos sigam essa carreira, né, praticamente, né, não tem jeito. De certa forma ou de outra, a gente acaba sendo envolvido, apesar de eu ter uma família que, basicamente, ela é uma família de empreendedores, né? Meu pai, ele é empreendedor, ele tem um negócio, tem empresa, né? Minha mãe também, meus tios, enfim. Meus tios, inclusive, trabalham com educação, né, também. Bom, e hoje eu sou servidor no Supremo Tribunal Federal, já estou lá desde 2010, então fiz 10 anos, agora em janeiro, já tem um bom tempo. E, bom, já tive a oportunidade de participar, de trabalhar em várias áreas lá, né, dentro do tribunal. Entrei para o cargo de tecnologia, mas já faz uns 4 anos que eu já não estou mais trabalhando diretamente com tecnologia, com TI dentro do tribunal, né? Eu fui assessor da secretária-geral da presidência na última gestão, da ministra Carmen Lúcia, e hoje estou lá na Secretaria de Gestão Estratégica, trabalhando com gestão de riscos dentro do tribunal. Também acumulo o cargo de professor na Universidade de Brasília, né, que estou lá desde 2017, e acompanhei também, né, fui para o departamento de administração, acabei não indo para a área de TI, né, então, gestão de riscos acaba sendo, para mim, um tema que me permite estar tanto na administração quanto na tecnologia, né? A gestão de risco, para mim, é um assunto que eu gosto muito e o interesse veio principalmente por causa da segurança da informação, né? Eu tive a oportunidade de estudar muito esse tópico, inclusive hoje é o assunto que eu oriento as dissertações de mestrado, né? Os trabalhos de conclusão estão sempre nesse tópico. Então, eu espero, de certa forma, poder contribuir com o debate hoje, com esse tema que eu sou muito caro, gosto muito mesmo desse tema. Aí passa a palavra, né, professor Geraldo? E muito bom, muito bom. Agradeço, né, já tinha falado aqui, agradeço ao Loyola pela iniciativa, o Deotti, é muito bom poder fomentar esse debate, de forma técnica, fora da esfera política, né, um debate que não seja polarizado, que seja científico, né, de forma aberta. Muito obrigado. Muito bom, Rabelo. Essa sua frase, eu vou pegar um gancho antes de eu me apresentar, né? Estamos isentos do debate político, né? Semana passada eu estava vendo uma postagem de uma colega e ela é professora do ensino público aqui numa cidade próxima de São Paulo. E ela estava defendendo o aumento salarial dela, e ela é envolvida com etc. Eu olhei aquilo, ela compartilhou comigo, eu fiz assim, mas essa é a sua ótica, né, da sua classe, qual é o impacto desse seu pedido nas outras classes, né? Então, eu acho que essa tua frase me leva a um gancho que é a seguinte: gestão de riscos nos obriga a pensar no impacto no vizinho, no outro. Então, é um exercício de consciência, antes de ser matemático, ele é filosófico. Isso aí foi uma das coisas que, sem dúvida, o Rabelo se aprofundou no doutorado dele. A gente pode ir até a origem da filosofia e chegar no conflito, na ética humanista e utilitarista. Nós estamos vivendo isso agora. E agora? Né? Os advogados sabem bem, estudam isso. E agora? Nós vamos praticar uma ética global, humanista, ou nós vamos selecionar aqueles que são mais impactados, né? Então, acho que nós estamos num momento de crescimento intelectual. Para mim, bater papo com pessoas na área de gestão de riscos significa
conversar com pessoas que estão buscando a verdade. Quando a gente está estudando dados, a gente tem que tomar uma decisão, né, Rabelo, né, Deotti e Loyola? Ou a gente vai para o lado da verdade por conhecer os impactos, ou a gente negligencia o risco. Não tem muito por onde ir, né? E eu acho que a nossa legislação é muito sábia nesse aspecto, lá do Código Civil, vocês são advogados, sabem melhor do que eu. Da negligência, imperícia e imprudência, já está tudo definido lá. Só que nós estamos numa fase real de implantação, no meio do impacto, né? Já vista que a gente teve... O Brasil ele é expert em lançar casos primeiro que todo mundo, né? O decreto 8420 passou a vigorar, de repente, me estoura aquela tragédia em Brumadinho, né? Então, aí você está assistindo o Jornal Nacional, você vê a metodologia de gestão de riscos no Jornal Nacional. Eu fiz, meu Deus do céu. É verdade. Então, a gente está vivendo no meio dessa loucura toda. Bem, eu sou administrador de empresas, para mim, desde a formação, isso histórica, né? Primeira e Segunda Guerra, os administradores assim, por formação, por tudo que estuda, por tudo que define, por tudo que negligencia. A nossa legislação, ainda bem, avançou em cima disso. Eu atuo já há mais de 15 anos aí fazendo auditorias em empresas de grande. Dou aula como convidado na GV, na PUC, tenho mestrado e MBAs na área, né? Bem, para mim, eu só tenho a dizer que esse debate, para mim, é um exercício de filosófico. Tem um modelo matemático no meio aí, a gente vai conversar muito sobre isso, só que eu acho que a pauta principal é gestão de continuidade, ou seja, e agora? Até porque tem legislação para isso inglesa, tem protocolos e frameworks da OCDE para esse assunto também, e a precificação dos ativos vai se dar por tudo isso. Eu trouxe um material para compartilhar, notícias aí que são... Bacana. E vamos em frente, vamos lá. Pô, que legal. Bom, gente, então vocês vejam aí que a gente está com pessoas de peso, né? Professor da FGV, o Rabelo, professor da UNB, doutor aí também. Então, vamos para o debate aí. E aí, a primeira coisa que eu vou mencionar aqui, gostei da tua introdução aí, Geraldo, que já há algum tempo já era para eu ter mencionado isso, mas que eu venho pensando exatamente como você falou, a pandemia suscitou para a gente uma discussão ética, né? Só que a gente tem pensadores e pensadores aí, vários filósofos, desde Aristóteles até filósofos mais atuais que tratam desse assunto, e existe um que se chama Stuart Mill, que vocês devem conhecer, que é o que você falou da ética utilitarista, né? E eu estou até com o livro ali, eu ia pegar aqui atrás, mas eu falei, não, deixa quieto, vou só mencionar. Então, o Stuart Mill falava exatamente isso, né? Ética utilitarista é nesse sentido. Bom, a gente tem que ser pragmático quando a gente se vê diante de um conflito ético, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Por exemplo, lá na Itália, eu ficava me perguntando o que os médicos deveriam pensar, né? Eu tenho 15 respiradores, tenho 100 pessoas. E aí, o que eu faço agora? A gente até teve esse debate um pouco na área de saúde, eu não me aprofundei nessa questão mais conceitual, porque acho que não era o caso, também as pessoas ali eram médicas, né? Eu não ia colocar elas contra a parede, mas é um dilema ético desse tipo, utilitarista. Então, acho que na cabeça do médico eu vou priorizar um senhor de 85 anos, que, obviamente, já viveu bastante, não que ele não tenha relevância, ou vou priorizar uma pessoa de 40, 45, que ainda tem uma trajetória a seguir e que, às vezes, tem muito mais chance, né, também de responder ao tratamento. Então, eu queria até que vocês agora abordassem um pouco sobre isso, o que vocês acham e tudo mais, se a nossa ética tem que ser utilitarista, né, Stuart Millian, ou de algum outro pensador filosófico. Rabelo, por favor. O negócio apertou, hein? Tá vendo que o nível tá ficando, né,
Deócio está... Na verdade, é uma questão complexa, né? Porque, para ser bem sincero, tudo que eu tenho quanto a esse assunto são dúvidas, não sobre a questão ética, mas sobre a pandemia que vivemos agora, né? Porque, na prática, e vamos ser práticos, se tenta romantizar demais o fato, né, que está acontecendo agora. Veja, é inevitável a morte, ponto final. Não tem como... quem vive morre, né? Não tem como ser diferente. É o primeiro risco, né? Eu sempre menciono isso quando eu dou um curso de risco. O primeiro risco que a gente tem é o de morrer, né? Exatamente isso. E a própria gestão de risco, ela parte em cima disso, né? Que você vivesse arriscar o tempo todo, né? Sim. E antigamente, na verdade, o risco físico, ele estava diretamente ligado com o risco da recompensa, né? Então, por exemplo, o homem da caverna, quando saía lá para buscar seu alimento, ele já estava se arriscando fisicamente para morrer, né? Sim, em busca e aí, de alimento, o mercado é verdade. financeiro fez a máxima de conseguir separar o risco físico, né, do risco econômico, né? Então, hoje eu posso perder milhões na bolsa de valores e continuar vivinho, né? Mas, por outro lado, eu dirigir aí a não sei quantos quilômetros por hora e morrer, né? E continuar rico, né? Então, deixar para o futuro. Mas, assim, o fato é que eu penso que a gente precisa transcender um pouco esse debate. Eu tenho lido muito sobre o assunto, né? Eu te falo que eu não consegui chegar em um posicionamento sobre qual lado, sobre o que é o certo, o que é o errado, porque nesse momento é muito difícil saber o que é certo, o que é errado, né? Quando você está vivendo algo, né, é difícil você ter esse posicionamento. A gente só vai saber no futuro, quando tudo passar, qual teria sido a melhor decisão, né? Então, a gente tem hoje aí, por exemplo, a Suécia como um exemplo de um lado, né? E, enfim, os outros países, e a Suécia praticamente contra todo mundo, né? Esse modelo dela, enfim, a Suécia com aquele modelo que pensou menos no isolamento, né? Deixou a coisa andar um pouco mais, né? E que continua insistindo. E a conclusão que eu tenho chegado, de certa forma ou de outra, queira ou não, e exige muita coragem para dizer o que eu vou dizer aqui, é que daqui a pouco todos seremos Suécia, no sentido de que a gente vai ter que enfrentar, né? Hoje a OMC já fala sobre o fato de que o vírus se tornará endêmico, né? Ou seja, provavelmente ele não será extinto, né? O único vírus que foi extinto até hoje foi o da varíola, né? Os demais estão aí. A gente tem vacina do sarampo disponível, mas está tendo surto aí em São Paulo. E, poxa, e aí, né? Então, assim, eu só penso que, assim, pensando na questão que eu acho que o trabalho mais complexo que tem hoje, não sei nem se seria de um médico, né, dessa ética médica lá. Eu penso na ética mesmo do político que está lá. Eu penso naquele político que, porventura, se é que eu espero que haja, né, aquele político que tenha total compromisso mesmo com a população, eu acho que para ele deve ser muito difícil tomar uma decisão hoje, né? E as próprias técnicas de gestão de risco, e aí a gente pode falar um pouco da parte técnica, né? Ela prevê, existem diversas técnicas e abordagens, por exemplo, as decisões multicritérios, são algumas, né, que permitem a gente tentar equilibrar as várias variáveis, né, que impactam nessa discussão ética, né? Mas a partir do momento onde eu falo que a vida é a que importa e ponto final, aí já não tem mais discussão também, né? Porque, de certa forma ou de outra, a economia é vida, né? Porque, e às vezes a questão da a economia fica com aquele debate muito longe da pessoa, do cidadão comum, né? Porque
Às vezes ele acha que economia é Copom, economia é taxa de juros, economia é dólar, mas, poxa... É banco, né? Instituição Economia financeira. é a vida dele, né? A economia é o trabalho, é o que ele tem o sustento. Então, é uma discussão muito complexa, né? E eu te digo que ainda bem que eu não sou um governante nesse momento, viu? Porque tomar uma decisão, eu não acho que é fácil. Eu não dormiria, né? Eu teria uma dificuldade muito grande de tomar uma decisão nesse momento, né? Mas é claro, né? Tem todas as técnicas de gestão de riscos, né? Para poder auxiliar, né? Fomentar a multidisciplinaridade, a definição de qual critério que deveria ter maior impacto ou não, né? Enfim, é isso que eu acho. Espero ter contribuído, Claro. né? Enfim, passa aí a bola, Geraldo, para ti. Olha, quando eu tenho algum tipo de dúvida, assim, algum dilema, eu procuro sempre olhar para a realidade, sabe? Acho que a gente não pode ser hipócrita de ignorar que a humanidade segue uma ética utilitarista, isso desde que o mundo é mundo. Porque o mundo busca um ponto de equilíbrio em tudo. Se você for olhar a curva de Laffer, nada mais é do que um grande estudo de ponto de equilíbrio, dizendo assim, olha, a nossa tributação não pode atingir 35%, porque senão ela começa a perder a arrecadação. E o que está por trás disso é uma ética utilitarista, ou seja, até que ponto eu vou tributar a atividade de uma forma que ela deixe de, né, a região deixe de ser interessante e a empresa vai embora. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que a gente praticam a ética utilitarista. Desse bolo, desse dinheiro arrecadado, o quanto eu vou destinar para a sociedade, para a educação, para isso, para aquilo outro. É, de novo, a aplicação da ética utilitarista. E a população não para de crescer, né? Hoje nós somos 200 milhões. Então, se você não tiver um critério de rateio disso aí, não há conta pública que resista, ao meu ver. Estou olhando sob a ótica financeira, tá? E até que se encontre um meio de remunerar ou de fazer atividade econômica, criar riqueza igual ao dinheiro, nós vamos viver a ética utilitarista. Eu estou lendo um livro aí de mais de 1.000 e tantas páginas da FAPESP, que é O Fim do Dinheiro, O Fim da Moeda. Mas ele é pouco conclusivo, ele fala um pouco de fim do papel moeda, mas não é disso que eu estou falando, que eu estou querendo buscar. Espero que o mundo não caminhe para esse fim da forma de atribuição de valor. Eu acho que desde a época antiga, quando se cunhava moeda em ouro, é que se pratica a ética utilitarista, que é o quanto vale 1 quilo de banana e o quanto vale 1 quilo de sal e 1 quilo de perfume. Então, eu não posso mentir para mim mesmo em achar que a humanidade pratica a ética humanista quando se tem que pôr a mão no bolso para pagar essa conta. No viés político, eu também estou completamente contrário aos movimentos de direita, esquerda e outras coisas mais, porque até para ser socialista, que eu acho que é mais próxima do humanismo, eles se colocam dessa forma, até para ser socialista, você tem que ser capitalista, você precisa ter dinheiro, né? Então, antes de você ser um belo socialista, você tem que ser um capitalista. Então, há uma união nesse aspecto. Então, eu acho que a ética humanista é um bem por si só, tudo que se discutir em termos de filosofia é válida, é aceita, mas quando a gente passa para a fase da implantação, começa a dificultar um pouco a nossa vida realmente. O que me faz pender um pouco, né, para a ética utilitarista em alguns aspectos, mas eu vou viver conflitos éticos, por exemplo, éticos pessoais, se a minha mãe, se um parente meu ou um parente próximo falecer e eu achar que a minha regra utilitarista vai resolver a vida do outro. Não vai resolver.
a vida do outro. Só que esse é um dilema milenar da humanidade, não sou eu que vou resolver, e eu acho que o Rabelo está certo, me lança mais dúvidas do que solução, sabe? Se a gente for em qualquer tipo de pensador antigo, você vai lá em Max Weber, que começou a escrever, não sou especialista em Max Weber, li um pouco, mas ele já falava em discutir a continuidade do operador econômico sob várias contribuições, etc. E aí nós vamos entrar em se amplia ou se não o escopo de atuação de um CNPJ, até que ponto a responsabilidade social empresarial deve assumir causas sociais. Eu acho que aí ele vai ter que aplicar a ética utilitarista de novo, que é o impacto do seu próprio produto, enquanto o ciclo de vida é rodado, o impacto do seu processo produtivo, tudo isso é ética utilitarista, até porque as finanças empresariais de uma empresa qualquer não dá conta de resolver o problema da humanidade ou da sociedade. Então, eu acho que em tudo a gente segue uma ética utilitarista. E cabe aos governos, que eu também não queria estar na pele deles, mas cabe aos governos administrar esse bolo todo e tentar ser justo. Também não queria estar na pele do corpo jurídico aí, né, do pessoal que decide, porque isso é um conflito ético diário em qualquer questão, qualquer ação civil pública, e aí ele fica sempre nesse dilema. Eu acho que nós estamos, cada qual na sua área, mas quando a gente pensa sistemicamente, a ética utilitarista não resolve o problema de um e de outro. E a gente que está aqui nesse meio aqui, a gente está tentando encontrar um ponto em comum, né? Eu acho que as ferramentas técnicas elas tentam encontrar um ponto em comum, mas também é uma ferramenta utilitarista, e só que ela vai se deparar, não, acho que a ciência maior não está na análise de risco, está na análise de impacto, sabe, Roberto? E na hora que eu estiver analisando de fato o impacto que eu vou causar na minha cadeia logística em ignorar uma determinada regra de compliance, eu estou arrastando comigo toda a minha cadeia produtiva para frente e para trás. Então, eu acho que a análise de impacto ela é fundamental, e essa conta volta, e eu acho que a gente precisaria caminhar por aí. De qualquer jeito, para não terminar o assunto sem uma conclusão, eu acho que a gestão de risco, a gestão de impacto, ela educa as pessoas, ela faz as pessoas melhor educadas, ela faz as pessoas pensar no vizinho do lado. Vocês já têm lives sensacionais a respeito disso, desde um simples taxista e de um funcionário qualquer que só pensa nele e não pensa no departamento do lado. Já é uma linha educacional boa, que já tira um percentual de problemas que eu não sei mensurar hoje qual é. Mas se a gente for pôr numa planilha e eu for falar, bom, se eu pegar essa lista de atores aqui, administração pública e privada, e se cada um for fazer a sua análise de risco e impacto, eu deixo de viver os problemas XYZ nesse percentual. Logo, a minha sociedade não vai ter os problemas ABC. Eu consigo mensurar isso aí, a nossa vida seria melhor, mas não significa que seria totalmente feliz. Aí entra num outro capítulo, que é o de felicidade, né? E é a busca da felicidade em si. Eu acho que o ser humano... Sim, eu assisti um filme que impactou muito, que foi O Menino que Descobriu o Vento, o menino que inventou o vento. Legal, já vi. Fantástico esse filme, ele vence o compliance religioso, ele vence o compliance familiar, ele vence todas as travas, né, na África e tal. Vários dilemas. Os dilemas, os paradigmas, o medo, porque é um menino de 10, 12 anos, e ele inventa e inova. Eu também dou aula de empreendedorismo e eu vivo falando para eles. Não percam a força de vida de inovar, porque enquanto a gente tiver isso aí, nós estamos vivos, né? Mas então a gente pode colocar
dentro do que você colocou, dentro do que você está falando, Geraldo, do Rafael, que a gente está vivenciando hoje um cisne negro, né? Isso é fato, dentro dessa questão de risco. Eu queria trazer aí, dentro dessa situação do que a gente está vivenciando hoje de cisne negro, essa questão que eu até brinco, que isso não é uma pandemia, é uma esquizofrenia, que você não está podendo fazer mais nada. Você faz compra, traz de casa, você demora mais para limpar as compras do que para fazer as coisas, né? Então, nessa esquizofrenia que a gente está vivendo, que talvez fosse um cisne negro, né? E a Talvez continuidade... não, né? Não, Certeza. sim, claro. É uma provocação. E a continuidade de negócio? E depois? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer a gerenciamento de risco para o nosso negócio? Porque cada um aqui tem um negócio. Não, mas eu sou servidor público, né? Sim, mas o governo tem que também vai precisar continuar. Ah, mas eu tenho uma pequena empresa, eu sou, sei lá, vendedor de cosmético dentro de casa. Avon, Natura, o diabo que for. E aí? Esse continua. Posso só contextualizar aqui para quem Claro. não sabe o que é o cisne negro. Na verdade, é um conceito lá acho que de um livro do Nassim Taleb, que fala que, aqui falando da nossa seara aqui de risco, existem vários riscos que nós, enquanto humanos e empresas, estão suscetíveis, né? E o cisne negro seria aquele tipo de risco que, assim, muito raramente acontece e que a gente acha que ele nunca vai acontecer e acontece, como é o caso agora dessa pandemia, né? Que, assim, acho que poucas pessoas previram que tivéssemos em pleno século XXI o mundo inteiro praticamente em lockdown aí parcial. Então, se vocês puderem prosseguir aí, foi só mesmo para contextualizar para a audiência que está aí nos assistindo. Você sabe que eu tenho... vai lá, Rabelo, vai lá, desculpa. Não, eu só ia complementar, né, que, segundo até o Taleb, aí são 3 pontos que fazem um cisne negro, né, 3 características. A primeira é dele ser um outlier, né, ou seja, algo fora da expectativa. A segunda é dele exercer um impacto extremo, né? E o terceiro, que eu acho mais magnífico do cisne negro, e ele é porque a natureza humana vai tentar criar explicações para a ocorrência após o evento. E vai dizer, não, isso era possível prever, isso era possível ser feito. Não era, é muito complicado, né? Então, isso é a essência do cisne negro. Na verdade, até o próprio Taleb, no livro dele, ele fala sobre isso, né? Sobre o quão a humanidade, na verdade, ela é guiada por cisnes negros, né? Então, as grandes mudanças que são realizadas na humanidade são de cisne negro. E aqui eu até vou aproveitar para trazer alguns exemplos, até para quem não conhece o assunto. Mas o que acontece? Exemplos clássicos de cisne negro, além dessa pandemia que estamos vivendo, né? E alguém pode dizer assim, eu estou até vendo aqui no chat, né? Falar aqui, não teria sido alertado, né? Alguns anos sobre essa possibilidade do cisne negro, né? Pois é, o cisne negro vai sempre depender da ótica de quem está vendo, né? Você tem que colocar o contexto de quem está analisando o risco, né? De fato, na prática, o risco sempre alguém vai conhecer, vai saber que ele existe, né? Eu, por exemplo, quando trabalhei muito com segurança da informação, um dos motivos pelo qual eu deixei é porque eu sabia de muito problema, de muito risco, né? E eu não queria, e como eu não tinha condição de tratar esses riscos ou endereçar, eu simplesmente achei melhor seguir em frente, né? Porque a gente tem uma reputação a manter, né? Então, ele sempre vai depender dessa ótica, né? De quem está analisando. Então, sempre, igual, por exemplo, aquele médico lá na China, né? Que alertou e foi calado, né? Pelo regime, né? Ele sabia disso. Agora, mesmo ele, eu tenho dúvida se ele sabia que a taxa de contaminação, o equilíbrio, na verdade, que foi tão mortal com esse vírus, que foi justamente o fato de que 60% das pessoas, elas não têm sintoma.
E isso é o que fez, isso que foi o problema, porque ele se disseminou mais rápido, ao contrário do ebola, por exemplo, que a maioria morre, né? Então, o vírus não se disseminava. Mas eu não quero ir, vou voltar aqui para poder mostrar algumas questões sobre até quanto à continuidade dos negócios, quanto a esses cisnes, né, negros que, né? Então, eles são imprevisíveis e ponto final, não tem o que falar, né? Então, se a gente considera aquele imprevisível, o que a gente tem que fazer? O que meu negócio tem que fazer? E pode ser tanto a área... Geraldo está ali rindo quando você falou que é imprevisível. É imprevisível, não tem o que fazer. Então, a gente precisa se ajustar, que ele vai acontecer. Por exemplo, bota na reflexão aqui, como é que... Não sei se vocês são casados, mas... Como que vocês conheceram a esposa de vocês, né? Ou como que foi a decisão da vida de vocês de escolher a carreira? Se você passa a refletir um pouco em como um pequeno evento, uma saída num dia que fez com que tudo mudasse na sua vida, né? E tudo era imprevisível, né? São os nossos cisnes negros do dia a dia, né? E cisne negro, a gente não pode esquecer que é só o lado negativo. Às vezes o cisne negro é negativo para alguém, mas para outro é muito bom. Com certeza. Né? A gente não pode esquecer disso. Mas eu também quero trazer um negócio, até para trazer o debate sobre continuidade dos negócios, e juntando até um pouco com a mentalidade de riscos, né? E eu estava pensando no estado do Sergipe, né? Esses dias para trás. Mas por que eu estava pensando no estado do Sergipe? Eu não sei se vocês se lembram, mas ano passado a gente também teve um cisne negro. Né? Aliás, todos volta e meia a gente tem, né? Mas pela primeira vez apareceu óleo no Nordeste. Né? Alguém tinha visto falar que ia aparecer óleo no Nordeste, né? Derramamento de óleo nas praias. E eu fiquei pensando como estão, né, as empresas que trabalham com turismo no Sergipe, porque naquele momento tinha sido um dos estados mais impactados, né, por esse cisne negro, por esse evento. E eu fiquei pensando se, por um acaso, as empresas que sobreviveram tomaram como lição de que elas precisam se preparar para uma parada nas suas operações de tempos em tempos. E eu te falo que esse cisne negro, para essas empresas, talvez está sendo muito mais fácil de viver do que o outro. Porque nesse, como quando todo mundo está mal, né? Então está todo mundo igual, né? Não tem o que falar, né? Então, como todo mundo está mal, está difícil para todo mundo, então o governo criou medidas para poder, de certa forma, aliviar até os empresários. Então, hoje é possível suspender o contrato pensando numa pequena pousada ali no Nordeste, né, num pequeno restaurante que tinha um volume, então eles conseguem suspender o contrato, né, diminuir alguns custos. Se ele tem um caixa, ele vai conseguir manter, né, continuar, né? E a gente pode até trazer essas questões para o lado pessoal também. Vocês que são de finanças, toda vez que a gente ouve alguém sobre finanças pessoais falar, né? Primeira coisa que se fala é sobre manter a sua reserva de emergência, né? 6 meses, pelo menos, né? Então, a gente ainda está muito longe de fazer o básico, né? Então, os cisnes vão acontecer, os eventos vão acontecer, né? Mas os impactos, as consequências que eles acontecem, muitas das vezes, eles são os mesmos impactos que aconteceriam com outros eventos, né? Então, se eu começo a criar essa mentalidade de risco, eu não estou falando de gestão de riscos efetivamente, tá? Porque no pequeno negócio é muito difícil falar de gestão de riscos estruturada, né? Mas se o empresário ele tem a visão do risco, a mentalidade de risco, ele se prepara minimamente, com certeza ele vai ter uma maior chance de conseguir se sair melhor do que os outros, né? Enfim, acho que era isso que eu queria trazer. Falei muito, viu? Mas tem tudo a ver com gestão de risco, né? Igual você falou, o colchão de reserva, né? De emergência que a gente tem que ter enquanto pessoa física, apesar de, como você disse, né? Não ser talvez um processo de risco estruturado, mas isso é um dos pontos de gestão de risco, né? Seja pessoal ou do pequeno negócio, né? Então, como você disse,
talvez os empresários do setor de turismo do Nordeste que passaram por esse impacto, né, do petróleo, talvez já pensando em se precaver para futuros problemas, já talvez criaram um colchão aí de emergência de caixa um pouco maior, né? Então, isso é gestão de risco, né? Por mais que eles talvez nem pensem isso como sendo gestão de risco, né? Mas acaba sendo. Vamos lá, Geraldo, desculpa interromper. Muito legal, muito legal. O Rabelo ele vai levantando várias questões e a gente vai viajando. Então, você vê que a própria ferramenta da gestão de risco ela é utilitarista, né? Agora, vale dizer o seguinte, a gente precisa desassociar o exercício da análise de risco do exercício da análise de impacto, porque a gente tira conclusões diferentes. Quando a gente faz o exercício da análise de impacto, para alguns será positivo, para outros negativo, como o Rabelo bem disse. E daí nasce até o empreendedorismo. Daí nasce... Eu estava vendo uma foto na rede social, o rapaz alugou cadeira na frente da agência da Caixa Econômica a R$ 1,50. E aí eu coloquei no Instagram assim, empreendedor ou aproveitador, né? Para provocar. Quando você faz um estudo de análise de impacto, você inevitavelmente vai criar, você vai inventar alguma solução, alguma inovação para que aquele impacto seja menor ou não exista, ou minimize da melhor forma possível. E aí nascem as grandes soluções, nasce o empreendedorismo, nasce a evolução, e justamente porque a gente não consegue eliminar aquela condição. Então, eu acho que quem analisa, quem usa a gestão de riscos, quem explora a gestão de riscos, quem controla a gestão de riscos e quem sofre o impacto da gestão de riscos tem visões diferentes, justamente porque os impactos são diferentes. Então, ainda mais, né, num país com tanta desigualdade e diferença social e necessidade, a gente pode discutir aqui impacto com uma lógica, mas lá na periferia tem outra lógica, porque eles lá são impactados de maneira diferente com aquele comentário que a gente faça. Então, a gente nunca pode perder a noção da realidade, né, de que o impacto é que faz a pessoa se impulsionar. O risco não. O risco, você faz uma análise de risco e muitas vezes a pessoa para, ela diz assim, não, então não irei atravessar a rua, não irei fazer, porque o risco é alto. Mas ele não pensou na medida de controle e na solução inovadora que ele pode trazer para minimizar o impacto. Ele parou no risco. Então, eu acho que a análise de risco e impacto desenvolve cultura nas pessoas, uma cultura propulsora de vida, né? A gente, a indústria farmacêutica ela é movida a isso, a indústria financeira é movida a isso. Aliás, nem tem como, né? A unidade de medida de precificação do risco é o juro, é o câmbio. Então, o mundo é financiado por isso. Daí saem as inovações, etc. E as medidas de controle. Sobre a questão do Covid, até onde eu pesquisei, o único país que alertou de forma diferente da OCDE foi a Alemanha, que ele soltou um boletim em 2012. Ele previu aonde o Covid ia surgir. Ele estima em até 4 anos o controle disso, a propagação, definiu a propagação, fez os mapas e emitiu um boletim. Obviamente que chamaram ele de ortodoxos, né? E ignoraram, e a OCDE emitiu no seu relatório de riscos globais o risco de pandemia como baixo. Bom, então, veja que quem usa a gestão de riscos, mesmo que utilize métricas estatísticas, Rabelo, ele lá cria o seu próprio critério e o seu próprio peso. Claro. Ele manipula aquilo ali e muda o status final daquela análise, daquela conclusão estatística. Então, nós estamos diante da ação humana sobre a métrica, nunca o contrário.
Eu vou até desafiar o pessoal de inteligência artificial aí, que está louco para parametrizar o mundo nisso, de que mesmo que eu crie ferramentas que me calculem isso de forma instantânea, e a internet tem a capacidade disso, a internet não, mas os computadores, existe a ação humana, existe quem vai atribuir valor àquele dado e vai dizer assim, não, este aqui eu aciono agora, este eu aciono daqui 50 anos, que pode ser um cara da indústria farmacêutica por trás, que não escutem isso, mas eu estou fazendo só uma provocação de que pode haver alguém com conflito de interesse analisando aqueles dados. Então, eu acho que nós estamos falando de uma era de dados, muito bom, eu concordo com isso, mas mais do que isso, estamos falando de uma era de como nós administrar os dados e atribuir importância aos dados. Então, tem a figura humana por trás, sabe, professor Rabelo? E por último, se a pandemia, então, foi alertada e alguém disse não tem probabilidade de virar uma pandemia, vale uma discussão técnica aí para questionar as ferramentas, né? Aí nós estamos falando de questionamento da ferramenta estatística. Se eu tenho um risco que eu não conheço o meu impacto, esta conta minha é zero. Se eu tenho um risco que eu não tenho evidência de materialização ainda, ou a materialização está num número pequenininho, a minha conta é bem próximo de zero. Outra questão, se eu tenho um risco que eu não tive incidência anterior, ou seja, nenhum caso possível anterior, a minha conta é muito próxima de zero. Então, se eu tenho a soma de zeros, ou próximo de zeros, ou verde de bom, não importa qual a classificação, a minha conclusão será que ela não irá incidir. E, portanto, eu não preciso tratá-la. Vamos a um exemplo. Vamos esquecer o Covid. Eu tenho já mais de 50 anos o setor de mineração desenvolvido no Brasil, com as suas mineradoras, enfim, e eu nunca tive uma tragédia igual a de Mariana e Brumadinho, todos estão de acordo, certo? Muito bem. Se eu sou gestor de riscos, eu vou aplicar uma técnica estatística que eu considere incidência anterior, ou histórico, mas o impacto que eu não sei qual é, porque pode ser tão gigantesco que eu não estimei ainda, eu vou ser muito inclinado a dar uma nota zero a isso e dizer, olha, não irá ocorrer no futuro. E foi isso que foi feito no setor de mineração. O pessoal estudou, disse que historicamente nunca tinha ocorrido, e que o impacto era tão grande que a empresa não tinha condições de controlar aquilo ali, atribuiu uma probabilidade baixa e falou, bom, se não ocorreu, muito bem, e a ação de contenção é muito cara, eu vou ter que criar uma barragem nova. Então, eu acredito que vai ficar aí para a direção decidir se a gente deve tratar isso ou não. Como a gente é inclinado à ética utilitarista, que é o custo da medida de controle, o custo do impacto e a probabilidade de ocorrência pela incidência, eu vi que é zero, o pessoal diz assim, aguarda mais um pouquinho. Aguarda mais um pouco. E isso, veja, eu não sou advogado, eu não quero entrar em seara de negligência, imprudência, imperícia. Pelo amor de Deus, acho que os juízes é que definem isso e julgam, tá certo? Diante a sua consciência e a doutrina. Mas eu estou querendo colocar a prática do dia a dia das empresas. E hoje nós temos a seguinte conta de continuidade da Vale, né? Você vê. O Ministério Público acho que bloqueou mais de 100 bilhões da conta corrente da Vale para poder compensar. Então, já tem uma conta de 100 bilhões. A Vale estima 5 bilhões de custo para desmobilizar
o método atual e trocar para o método mais moderno, só que eles têm 19 barragens. Então, eu estou falando aí de 60, 70 bilhões para desmobilização. Eu vou ter as ações dos Estados Unidos vezes 5, vezes 6, que é o câmbio. Então, estou falando de mais de 200 bi. Então, gente, eu estou falando de uma conta de continuidade de negócio para o setor de mineração da Vale que transcende os 300 bi. Se eu for jogar isso em balanço, como ativo contingente, como manda a doutrina, da onde virá esse dinheiro? Do faturamento não dá. Eu tenho que fazer um novo cálculo de retorno desse negócio ao longo do tempo, até que essa conta seja paga e o balanço esteja zero. Enquanto isso não ocorrer, o meu demonstrativo vai estar completamente bagunçado. Agora, a questão que fica é, para introduzir o tema da continuidade, quem é que está analisando isso? O fato é que as ações da empresa continuam em bolsa, muito bem, obrigado, mas essa conta não foi contabilizada ainda. E quem é que está analisando isso? Primeira questão, para a gestão de continuidade. Segunda questão, para a gestão de continuidade. Eu tenho um plano estratégico, sei lá, eu sou Petrobras, divulgo meu plano estratégico para daqui 40, 50 anos. Alguém fez análise de risco daquele plano estratégico? Alguém sabe se aquilo ali é viável? E ainda bem que a Lei 13.303 das estatais já trata esse assunto agora, em que a empresa tem que elaborar plano estratégico e análise de risco. E ainda bem que a legislação evoluiu. E o impacto, e a análise de impacto regulatório também, né? A gente não pode deixar de colocar que também tem tanto na parte das estatais quanto nos mercados regulados, né, Geraldo? Perfeito, Laura. E a outra questão para a gestão de continuidade, isso eu estou falando da esfera privada, empresarial. Agora, da esfera pública. Se o Rabelo decidir fazer um estudo de um determinado município e ele listar todo o passivo, todos os custos operacionais, o tamanho da população, você encontrar um fator, uma regra de 3 e calcular o custo futuro e a receita necessária futura, e for estudar o ponto de equilíbrio e em que momento aquele município vai quebrar e precisar de ajuda, ou o quanto ele vai precisar para continuar operando, aí é desesperador, né? Porque município nenhum faz esse estudo. Então, quando a gente for falar de gestão de continuidade de negócio, saiba que, o que eu aprendi, se já é difícil calcular o custo atual, o ponto de equilíbrio atual, e tentar prever um pouco o futuro, definir o custo futuro, o ponto de equilíbrio futuro e o quanto eu vou precisar no futuro, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu tiro o perfil anterior o atual, ou eu faço uma estimativa de como vai ser no futuro. Mas na administração pública as contas não são auditadas com base na sua capacidade de se manter operando. Elas estão auditando sobre a ótica do compliance, do atendimento à legislação, evoluir um pouco sobre a ótica do risco agora, os manuais estão falando sobre isso. Eu tive a felicidade de treinar o pessoal do Tribunal de Contas, alguns estados, pelo BSI, mas auditar riscos o primeiro problema. O segundo e o que a gente faz com isso agora? Qual será a capacidade daquele município? A gente precisa ter resposta para isso também, e aí que nasce a beleza da gestão de continuidade de negócio. Só fazer um comentário aqui, tanto do que o Geraldo colocou e que o Rafael também ponderou, mas buscar, e sendo engenheiro de obra pronta, tá? Eu estou fazendo um comentário depois que a obra está pronta, que é muito fácil, né? Nesse exemplo que você deu aí, Geraldo, da Vale, né? O que o gerenciamento de risco deles foi colocado, né? Que tanto Mariana quanto Brumadinho, eles calcularam o seguinte: se fizer a ruptura lá, como houve a ruptura da barragem, o gasto, o dispêndio que eles teriam, tanto com indenização, com uma série de questões, não seria tão...
quer dizer, seria drástico, claro, então perdemos vidas, isso é óbvio, mas o retorno financeiro, o custo para a manutenção não seria tão alto. Tanto é que no primeiro evento, quanto no segundo, as ações da Vale, claro, deu uma caída logo depois, e se você pega a curva, ela permaneceu em ascensão. Eles não perderam valor de mercado, no início perderam, mas depois nem tanto, mas o custo da empresa continuou o mesmo. Então, assim, houve uma situação, talvez, que não estava dentro do programado, né? Mas dentro do que tanto que o Geraldo quanto o Rafael os dois colocaram aí, eu queria só fazer uma outra ponderação, Deotti. A gente está falando quando tem o risco, é porque pelo menos está dentro da planilha, né? E quando realmente não está, a coisa não está dentro do ponderável, daquilo que não foi nem pensado. Eu queria só colocar uma questão antes da gente ir, para complementar o que o Geraldo falou quanto ao Brumadinho, né? Talvez a gente possa ter considerado Mariana um cisne negro, Brumadinho já não era. É verdade. E, assim, Brumadinho tinha, sim, uma análise muito bem feita de risco. Inclusive, já sabiam exatamente e acertaram a quantidade de mortes que teriam. Lógico, o acerto dentro da faixa de erro, que qualquer engenheiro gosta muito do erro, do mais ou menos, né? Então, o que eu acho em Brumadinho, o problema não foi a técnica em si, né? Não foi técnica, foi o objetivo. Né? Qual era o objetivo do Conselho de Administração? Né? O que eles queriam naquele momento? Né? Eles não estavam preocupados com isso, estavam preocupados com bônus, com remuneração, curto prazo. Né? E aí vai para a ótica utilitarista, que a gente já conversou várias vezes. Né? Por mais que tenha ali o risco com baixa probabilidade e o alto impacto, mapeado, bem delineado, a gente continua insistindo na decisão. E eu acho, sendo bem pragmático a questão de Brumadinho, o problema, a causa raiz ali é impunidade, como sempre. E a gente vai discutir impunidade em várias esferas no país, né? Porque o que acontece, qual o risco de que um diretor, um conselheiro de uma grande organização como essa, ele vá para a cadeia mesmo, né? Que ele tenha sua liberdade cerceada. Tá? E eu acho que quando começa a ter legislação mais nesse sentido, aí sim a técnica começa a ser utilizada. Porque a técnica está aí, as pessoas sabem dos riscos. Né? Sempre quando o avião cai por questão mecânica, né, o mecânico sabe que está com um problema de manutenção, você pode ter certeza que ele sabe. Né? E aí eu até posso puxar o gancho para a própria LGPD, que está aí, né? Que foi prorrogada mais uma vez. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, para quem está ouvindo e não conhece, mas, poxa, mais uma vez foi prorrogada, que ela talvez seria a grande, né? O mote de punir a organização que não leve em consideração a segurança da informação de forma adequada. Né? E vai nessa mesma vertente, tá? Eu só queria complementar também, Geraldo, você falou muito de dados, né? Que a tomada de decisão baseada em dados, mas o problema que a gente tem nessa pandemia é não ter dado, né? Pode-se falar, não, tem tantos por cento de morte, tantas contaminações. O fato é que ninguém sabe qual que é a taxa de letalidade ainda do vírus. A menor taxa de mortalidade é lá na Alemanha, que está em 0,5, mas eu li artigos que falam de 0,38, que é a taxa de mortalidade. Né? Então, se você começa a levar em consideração esses dados, né, e tenha dados mais fidedignos, aí você consegue tomar decisão com base em evidência. Né? Hoje as decisões estão sendo tomadas com base em feeling, né? Totalmente subjetivas, né? Sem técnica também, né? O que eu vejo, não se utiliza o básico de uma técnica de análise de cenários, por exemplo, né? Não sei. Ou se bem que eu não posso falar isso, né? Eu sei que eu tenho colegas que estão trabalhando diretamente lá no
governo, né? Eu sei que eles têm se preocupado também, né? Não tem sido... eles têm feito essas análises de cenário, né? A questão esbarra em questões políticas mesmo, de tomar decisão, né? Que não é trivial, né? Como eu disse no início, eu não gostaria de ser governante nesse momento, né? E, bom, é isso. Abel, então nós chegamos ao consenso de que nós estamos cheios de cisne negro na frente. Com Sempre. certeza. Como se você puxar, o que mais tem é cisne negro. Olha aqui, 2006 teve o acidente da Gol. Ele fez uma baita transformação no setor aéreo no Brasil. A gente corria risco o tempo todo de avião cair por choque, né? Esse cisne negro, que não é cisne negro, né? Mas era cisne negro sobre a nossa ótica, né? Do brasileiro, se você coloca no nosso contexto, né? Ele mudou, né? Por exemplo, 2008, não sei se você sabe, não vou falar de crise financeira, mas teve um terremoto de 5,2 graus no Brasil, né? 2004 teve o tsunami na Indonésia, que ensejou toda a mudança das linhas das cadeias de detecção de tsunami. Quem sabe isso não vai acontecer agora com a pandemia, né? Que, como é um risco de baixa probabilidade e alto impacto, quando a gente faz análise desses riscos dentro da organização, isso aí cai necessariamente para a decisão dos conselhos de administração. E pensando nesses riscos para um país, isso aí precisa ter financiamento, né? Para que agora quem vai puxar isso é a OMS, que vai fazer essa rede de detecção aí de pandemias, de controles, provavelmente vai ser uma lição que a gente vai levar, né, no que tange a pandemias, né? Não tenho dúvida. Talvez até as vacinas, quem sabe, já comecem a ser preparadas, porque esses vírus já estão circulando, né? O coronavírus, né? Já tem tempo. Enfim. Me permita um comentário, Rabelo, no que você falou. Então, eu já começo a concluir, né, que no Brasil, que tem muitas necessidades, toda e qualquer legislação ela se torna um cisne negro, porque, de acordo com a cidade que ela está sendo aplicada, aquela legislação é inviável de ser aplicada por problema de infraestrutura. Claro. É muito fácil eu pegar uma legislação recente, para eu pegar, compliance eu estou falando, tá? Pegar uma legislação de que obrigue o motorista de caminhão parar a cada 2 horas para descansar, ou mantenha o intervalo de interstício de 11 horas para uma rodovia que não tem um único ponto de parada em 2.000 quilômetros, esquece, essa lei não vai ser implantada. Então, a lei que não pega, né? A lei que não pega. Tem nome para isso no Brasil, né? Exatamente. Então, vocês trabalham com leis, vocês sabem disso. Então, nós estamos falando de um país que tem um substrato que não viabiliza a implantação das leis. Então, a lei sai como um cisne negro. O fato é que a gente tem situações como foi do meu cunhado, agora recente, engenheiro de obra, ele estava lá, coitado, tocando a obrinha dele lá no interior, chegou o sindicato e fez assim: doutor, o senhor tem aquela máquina lá que detecta coronavírus? Ele contou para mim... cada uma, né? Hã? É cada uma. Pô, que máquina é essa? O mundo está precisando. E a autoridade era ele, do sindicato, ia parar a obra. Foi agora, semana passada, porque não tinha máquina detectora do coronavírus. Eu falei, meu Deus. Então, assim, a gente tem vários cisnes negros e isso custa um dinheiro, isso custa um valor. Tanto atender quanto negligenciar custa um valor. Então, eu acho, de novo, eu sempre vou para o pé na realidade, porque senão eu fico muito distante, né? Então, se eu vier a atender a lei ou negligenciar a lei, custa um valor, seja ele no compliance ou seja ele no passivo contingente, porque a multa virá. O fato é que a minha operação é 1 mais 1, é mais cara em 2. Ou porque eu estou atendendo ou porque eu estou negligenciando. Então, isso faz com que a minha economia seja mais cara, com que os meus preços sejam distorcidos, com que a gangorra do PIB seja maior,
com que minha tributação seja completamente irracional e não tenha uma lógica setorial, porque um faz o preço, outro faz outro. Um se envolve em escândalo e passa uma fita preta lá e fecha o negócio do cara, e esse cara reaparece com outro CNPJ fazendo as mesmas coisas, e o meu PIB vem maluco de novo. O grande fato é que o Rabelo, a grande mensagem que o Rabelo deixou aí, que me faz esse gancho as decisões são tomadas baseadas em feeling, principalmente porque nós não temos indicadores confiáveis. Eu não tenho um único indicador de saúde pública, e olha que eu fiz MBA em saúde pública na USP, eu não tenho um único indicador confiável que me diz, vai estourar uma pandemia segunda-feira, para aí, ô meu. Eu não tenho um único indicador confiável, o mais próximo do confiável é a cada 10 anos do IBGE. Então, as decisões do empresário são baseadas em feeling mesmo. Eu não tenho um único indicador para saber se eu for na rua da frente, um CEP diferente do meu, o imóvel lá vale 5 vezes mais do que o meu. Eu não tenho um indicador que me mostre isso. Então, é um grande desafio para o empresário explorar a atividade econômica no Brasil também. Tem que se olhar o lado empresarial. Veja, se eu estou convidando o Rabelo para investir no Brasil, o Rabelo é dono de um grande fundo, e eu digo assim, Rabelo, invista nesse setor, porque ele é bom. Se o Rabelo for atrás dos índices tradicionais, o que ele vai encontrar? Juro alto, um dos mais altos do mundo, informalidade alta, outro indicador, certo? Do PPT do Rabelo. Desemprego às alturas, não é isso? Câmbio a 6, ou seja, moeda desvalorizada. E muito volátil, né? Muito volátil. E agora uma pandemia. Aí o Rabelo vai dizer, isso é doido. Instabilidade jurídica, né, Geraldo? Instabilidade jurídica e uma ausência, talvez, aí também dessas questões de regulação, né? Aquilo que a gente conversou há pouco também sobre análise de impacto regulatório, que aqui no Brasil a gente está começando a vingar com essa situação. Exato. O Rabelo vai dizer, de jeito nenhum eu vou investir no Brasil, os índices são péssimos, mas o nosso PIB bate recorde, as ações sobem, o consumo aumenta. Quer dizer, o Brasil é exatamente a antítese do que nós estamos discutindo aqui, certo? O Brasil é uma jabuticaba, né? É uma jabuticaba. Então, assim... Só te dar uma questão também, assim, Geraldo. Quando eu estudei economia, os professores iam com teoria. Eu lembro de um professor que ele falou o seguinte, isso são tudo questões teóricas que já funcionaram em vários países, mas não funcionam no Brasil, não só por conta da questão da jabuticaba, mas porque a criatividade aqui é muito elástica, né? Então, não dá para você pegar alguma situação econômica, ou então um estudo macroeconômico que deu certo aqui do lado, na Argentina, ou então deu certo nos Estados Unidos, na Europa, e tentar colocar aqui, porque você vai, claro, você tem que modelar para cada situação, mas aqui a coisa é bem mais... O calo é mais embaixo. Não, mas até para colocar... Desculpa. Não, era só para fazer uma brincadeira aqui, né? A decisão que foi tomada em São Paulo de colocar o rodízio dia sim, dia não, né? Ou seja, impuseram uma lei, né? Mas, poxa, as pessoas ainda vão continuar saindo, não tem jeito. Então, e o metrô ficou mais atolado do que tudo, né? No final das contas, lei por lei não resolve. A gente precisa... a grande sacada é buscar a causa raiz dos problemas, né? E tentar atacar lá. Costuma ser mais barato, né? E por que eu estou falando até disso? E vamos para a Covid de novo, né? O que tem aí, que está comprovado, são duas ações que a gente tem que fazer, né? Lavar as mãos e manter um distanciamento, né? Ponto final. Usar máscara. Agora usar máscara, né, que mudaram, né? Que até em tempo nem se consideravam isso. Mas o que eu quero dizer é que todas essas outras questões aí, de lockdown, de fechar tudo, parar tudo,
não se tem certeza de que tudo isso vai dar, que é correto a fazer, né? Então, por isso as minhas dúvidas, o meu ponto de interrogação que eu falei no início, eu não tenho certeza de nada, né? É complicado. Ninguém tem, né? Eu Ninguém tem. posso só E aí fazer... assim, Pode falar, Geraldo. eu quero comentar, né, Rabelo, é que aumenta a nossa responsabilidade, os profissionais da área de risco, para um ambiente extremamente, né, Incerto? incerto e desconhecido como esse, o futuro vai ser, a demanda é cada vez maior. A gente está desesperado querendo formar profissionais na área de risco para formar profissionais minimamente cuidadosos, sabe, Rabelo, Deotti, Loyola? Sim, Peraí, exato. quem é esse cara? O profissional de riscos, ele tem que se cuidar, ele tem que cuidar do quê? Quais são os seus princípios? Qual é a sua ética? Né? Vai lá, vai Sim. demais. Não, imagina. Não, eu queria só fazer um gancho aqui. Acho que teve muito gancho bacana aqui que vocês falaram. E eu até fui anotando aqui um resuminho aqui para eu tentar abordar um pouco de tudo. Então, assim, o que eu acho que fica a mensagem, pelo menos, do que vocês abordaram muito sobre isso, e quem trabalha com risco sabe que a gente sempre plota, né, esses eventos, ou supostos eventos de risco, num gráfico de probabilidade de impacto, né? E eu acho que o que está ficando claro aqui para todos, a gente sempre tem priorizado, as empresas sempre priorizam muito os riscos que têm alta probabilidade e impacto alto, que óbvio que esse seria aquela ação que você tem que tomar imediato, porque é uma coisa que pode acontecer sempre e o impacto sempre vai ser muito grave. Mas acho que a mensagem do Covid, de todos os exemplos que vocês citaram, deixa para a gente, enquanto profissionais de risco e gestores públicos, aí, políticos, é que tem que se pensar muito bem a respeito dos eventos de risco que a gente está mencionando muito, que são os cisnes negros, que são aqueles eventos de impacto muito alto e de probabilidade baixíssima. Então, o Geraldo comentou do caso Mariana e Brumadinho, né? Como o Rabelo bem falou, Mariana realmente você poderia não esperar, porque foi o primeiro evento, mas Brumadinho não, porque você já tinha acabado de ter um evento daquele. Então, o gestor deveria ter dado a devida decisão, a devida tomada de decisão ali para conter um evento semelhante. E eu achei interessante que me recordou aqui, Geraldo, esses dias aí, cara, eu estava assistindo aquela série The Crown, até com minha esposa, e eu não sabia, mas existia um caso na Inglaterra, lá na cidade de Aberfan, que foi de uma carvoaria, né? Também era uma mineradora, tinha uma montanha enorme também de restos ali, né? Da mineração, e que ela se rompeu. Só que, assim, tragicamente, quando ela se rompe, ela pegou assim uma escola, né? De crianças mesmo, escola fundamental, e matou 116 crianças naquela época. E foi assim uma comoção nacional. E o que a série demonstra? Que a rainha ficou titubeando. O primeiro-ministro à época pediu para que ela fosse à cidade para acalentar as pessoas e tudo mais. E ela ficou protelando isso porque, no entendimento dela, a coroa não deveria se envolver com isso. Ela só fez um pronunciamento verbal via rádio e tal, e acabou não indo. Só que o esposo dela lá, né, o príncipe Charles, foi no local e se emocionou muito porque ele viu como as pessoas estavam muito abaladas com aquela situação toda, porque eram crianças, né? Morreram adultos também, mas em grande maioria crianças. E aí ele voltou para casa e falou para ela, cara, eu nunca me emocionei tanto e assim, tipo, não me peço para fazer isso de novo. E aí que eu acho que ela enxergou a gravidade daquilo. E depois de uma semana já do evento e tudo mais, ela acabou indo na cidade para prestar homenagens e tudo mais, só que aquilo, em tese, assim, já tinha passado, né? E ficou como se ela tivesse ido assim tardiamente. E até fala na série que é uma das coisas que ela mais se arrepende é de não ter ido logo de início nessa cidade para prestar uma homenagem às vítimas. Então, acho que o que fica aqui de toda essa discussão que vocês estão falando
e é o que eu estava mencionando, é exatamente isso. Um evento de impacto alto, mas probabilidade baixíssima, ele tem que sim ser levado em consideração, e seja a pessoa um presidente de um conselho de administração de uma empresa, companhia aberta, seja um diretor, um presidente de uma empresa menor, ele tem que sim levar em consideração esse risco e dar o devido apreço a ele, quando principalmente se trata de vidas, né? Então, como vocês já falaram, pode ser que o Hotel Loyola mencionou o preço, o valor da Vale, ele pode ter tido uma queda, mas com certeza ela ainda entrega valor, obviamente, porque o minério continua lá, ela continua extraindo aquele minério, só que aquelas vidas que se perderam em Mariana e Brumadinho, isso não é mensurável, não existe valor que se mensure para isso, né? Então, E olha eu só, acho que distribuíram lucro para os executivos agora, em março. exatamente. E E eu foi acho que uma é a crítica mesma. imensa que fizeram sobre isso, né? E acho O valor que distribuíram foi do total que foi distribuído, suplanta o valor das indenizações. Milionário. A gente sabe que a bonificação desses diretores e conselheiros é sempre milionário. E eu acho que o que fica para o Covid é exatamente isso. E para próximas pandemias, né? Então, acho que já tem, se não me engano, um estatístico italiano falando que vai acontecer, assim, estatisticamente, ele prevê uma pandemia muito mais grave que o Covid é meio que uma prévia do que está por vir, que vai ser uma doença também respiratória, viral, muito mais grave, que vai dizimar assim, bilhões de pessoas. Então, acho que o que vale nessa discussão de risco é exatamente isso. A gente está tratando de um risco de altíssimo impacto e baixa probabilidade, mas quando ele acontece, ele envolve basicamente um prejuízo de vidas, né? de pessoas, e que isso é incomensurável. Então, se você falar, mas a gente vai ter que gastar, sei lá, 10% do PIB por ano para se prevenir contra isso. Será que vale? Bom, quando a gente perde metade da população, as pessoas fazem as contas e falam, realmente vale, porque agora a gente perdeu metade da nossa capacidade produtiva. Então, até economicamente, isso é viável, né? Até mencionei ontem numa live que a gente participou do caso do campeonato de Wimbledon, só para terminar aqui meus comentários, que é aquele campeonato de tênis que pagou por 17 anos uma apólice de seguro contra a pandemia. Então, era, em tese, uma empresa que estava se precavendo contra isso. E eles gastaram 17 milhões de reais ao longo desses 17 anos. Só que receberam agora, do seguro deles, 705 milhões de reais, porque o evento não está acontecendo e, obviamente, o seguro foi acionado e eles estão recebendo da apólice deles aí 705 milhões. Deixa eu só fazer um alerta, eu não sei se eu fui claro, tá? Eu tenho um cisne negro aqui, vizinho da minha casa. É uma loja que vende botijão de gás do lado de uma escola. Vixe. E quem não tem um vendedor de botijão do lado da escola? Ou seja, é uma brincadeira para dizer o seguinte, se a gente analisa, o Rabelo disse bem, e a gente olha o nosso entorno e vê que nós estamos cercados de cisne negro, ele deixou de ser negro, ele é branco. A gente está enxergando uma cor só. Ou seja, o nosso substrato está cheio de problema. Quando o empresário abre as suas instalações no meio de uma favela com o propósito social de empregar as pessoas, isso é nobre, mas ele vai ter um monte de cisne negro para tratar. Um monte de coisa que ele nunca tinha imaginado e nunca tinha previsto. Então, e olha que eu conheço muita empresa, pequena empresa, que vive assim, emprega menores aprendizes e acha que está fazendo trabalho social. Então, assim, a gente está tentando discutir de uma maneira média o conceito, isso é muito bom, mas se a gente tiver numa determinada região que é só problema, nós só vamos ver cisne negro materializado lá para tratar, e isso é um problema complicado, viu? Isso é típico do Brasil também, né, Geraldo? A gente tem tanto problema para tratar, né, que começa, pelo menos eu, que já trabalhei muito com risco, começa aquela coisa do gestor falar assim, poxa, mas tudo para mim é prioridade, porque eu tenho tanto problema que eu tenho que priorizar tudo. Tipo, no Brasil, se a gente for pensar em termos de Covid, saúde pública,
a gente já tinha um problema de saúde pública. Esse que está sendo o problema maior. A gente não tinha estrutura para tratar o que a gente já tinha. Aí vem um negócio desse, aí, tipo, lasca tudo. Manaus já estava alguns meses sem pagar os profissionais, né? Eu só quero aproveitar, eu estou gostando muito do fato de, quando a gente está numa mesa de debate na universidade, né, com a plateia lá, a gente não interage tanto. Eu estou achando bacana o chat, né, que o pessoal coloca aqui, né? Mas é só para lembrar também, né, que a gente também não pode só banalizar o que é o cisne negro, né? Segundo o termo, ele, na verdade, ele traduz aquele problema da indução do ser humano, né? De que o conceito veio, poxa, durante muitos anos eu sempre vi, desde no século XVII, né? Todos os cisnes eram brancos até que apareceu aquele cisne negro na Austrália, né? O primeiro que quebrou por terra, né? Ou seja, aconteceu uma vez que foi suficiente para mostrar que, enfim, que aquele evento poderia acontecer. Mas e sempre, né? Quando você olha a posteriori, você vai falar, né? Poderia ter acontecido, né? Mas quando você está lá no dia a dia, você não vai prever. Mas eu queria só colocar mais outras coisas também. O dia a dia da gestão de riscos, quando você mencionou, Deote, sobre os eventos de alta probabilidade, alto impacto. Acho que travou, hein, pessoal? Cortou o vídeo dele. Travou o Rabelo. Rabelo, você nos ouve? Travou o dele. A internet deve ter ficado instável. Acho que se a gente esperar um pouquinho, ele volta aí. Pode ser até que ele esteja nos escutando, mas a gente não escuta ele. E aí, só me permite um comentário, Loyola, enquanto ele não volta, quando ele voltar... Não, tranquilo. O Loyola fez um comentário aí, que é a questão do retorno das ações da Vale logo após o impacto. Percebe que, em termos reputacionais, durou um tempo essa emergência, e financeiros também. Então, isso é uma coisa para a gente estudar. Qual é o maior peso? O risco reputacional ou o financeiro? Você perceba que, no caso da Vale, ambos tiveram curta extensão de impacto. Ela teve já retorno à distribuição de lucro rápida, não estou dizendo que aquela conta de continuidade ainda foi contabilizada. Porque eu não vi claro que não. Mas ela já voltou a remunerar, distribuiu lucro, e a questão reputacional teve pouquíssimo reflexo. Então, enfim, caiu. Só terminar esse comentário do Geraldo, que eu achei interessante, que é o seguinte, a questão da Vale, né? A questão da Vale tem uma questão peculiar, Geraldo, não sei se você vai concordar comigo, que é o seguinte, ela é quase a monopolista no segmento dela, né? Então, Sim. Não tinha muito por onde correr. É igual o exemplo da cervejaria Baker, né? Que já é diferente. O que aconteceu com ela foi uma situação diferenciada. Ela não está o segmento dela não é líder no segmento, tem concorrentes, então talvez ela nem volte para o mercado, né? Só para fazer esse paralelo com a Vale, com essa situação da Vale que é diferenciada. Então, aí entra no 2 pesos e 2 medidas. A TAM também, muita concorrência, e ela rapidamente conteve o seu impacto reputacional, financeiro, e continuou operando, e ninguém deixou de voar pela TAM. Veja, não só pela TAM, como também ninguém deixou de aterrissar em Congonhas. Porque o problema lá também era Congonhas. O problema lá não era só o avião. Não vamos entrar só no mérito se o avião teve problema, se foi questão humana, mas a pista era muito menor. Isso aí é básico, né? A gente tem que fazer, a análise tem que ser sempre macro. Olha como é interessante a gente debater a questão reputacional e que a operação da empresa continua muito bem, obrigado, apesar dos reflexos. Enfim. E logo em seguida passou por uma fusão aí com a Lanchile, virou a Latam e hoje domina o mercado, né? América Latina. Ô, Rafael, desculpa, enquanto você estava reativando aí, a gente enveredou para uma questão aqui, desculpa. Ficamos? No seu raciocínio. Eu até me perdi no raciocínio, eu não lembro onde eu estava. Não, eu não sei, a gente, quando faz esse ciclo de debates, a gente não coloca
até para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, e nem para os debatedores, a gente não coloca tempo, né? A gente não fala vai começar a tal horário e vai terminar a tal horário. Eu queria fazer uma pequena provocação que está no chat, e aí eu queria trazer para vocês, não sei como é que está o horário de Geraldo, do Rafael, mas vocês fiquem à vontade. Ó, levanta o dedo, a gente termina na hora que for. Acho que foi o Carlos Stover que fez uma provocação do seguinte: cisne negro, né? Tem aquela matriz de risco. Será que o cisne negro ele não está fora da matriz de risco? Ou seja, quando você fala risco é porque você já fez uma ponderação, você já fez a análise. Ou seja, alto impacto com baixa probabilidade. O cisne negro não está fora dessa matriz, ou seja, nem foi pensado nisso? Pode Na verdade, era sobre essa reflexão que eu estava fazendo, né? Era quando eu caí, né? Era justamente sobre isso, né? Porque o cisne negro é justamente o que está fora, segundo o conceito, aquele evento, como eu tinha dito no início da live, né? O evento que tem, que é um outlier, que está fora das expectativas, que ele exerce o impacto extremo e que ele tenta ser explicado a posteriori, né? Só que também, eu gosto quando a gente também procura entender o contexto, né? Porque quando você vai fazer a gestão de riscos, você precisa delimitar o contexto interno e externo, né? E às vezes você está cego, né? Você não consegue ver. Então, por exemplo, não tenho dúvida que para o ministro que está lá no Supremo, né, ele às vezes tem a noção, imagina que todos os riscos de segurança da informação, por exemplo, eles são zero, né, porque está todo mundo tratando, mas existe, né? E outra coisa que eu estava dizendo, viu, Deote, que aí cortou, aí até a Marcelina me lembrou aqui no chat, que era do dia a dia da gestão de riscos, é que, na verdade, quando você está na matriz do lado superior direito, ou seja, alta probabilidade, alto impacto, isso é o dia a dia do gestor de risco, do gestor, na verdade, né? Do gestor. Dono do processo de negócio, dono do projeto ali que está tocando, é o risco que ele vai conseguir lidar no dia a dia, que vai estar dentro das atribuições dele, né, de tomada de decisão. Aí, deixar claro, quando a gente desce para esse risco de baixa probabilidade e alto impacto, são os riscos que fogem do dia a dia da gestão. E aí que as decisões, que aí entra a continuidade do negócio, né? Porque, por exemplo, quando aconteceu lá o edifício Joelma, que pegou fogo lá, eu nem era nascido na época, né? Mas isso ensejou toda a mudança na gestão predial, né? Em termos de controle de incêndio, né? Mas, enfim, era isso que eu queria falar. Olha, eu vou fazer um breve comentário no seguinte. Se a gente for pegar lá, e isso eu li com muito cuidado, é muito cansativo, mas vale a pena, o dicionário de Descartes, ele foi um dos que tentou aproximar um pouco o etérico do real e tal. Ele definiu no dicionário causa e efeito. Ele definiu, sim, ele definiu. Então, isso me leva a pensar o seguinte: todo aquele que está estudando causa, como o Rabelo bem disse, ele é mais conhecedor do que o outro que não sabe nem o que está acontecendo. Então, ele é cientificamente um cara mais preparado. Se ele é um cara mais preparado, ele conhece mais riscos que a maioria geral não conhece e nem tem ideia de que vai passar. Se ele conhece mais riscos, eu estou fazendo exercício de lógica para tentar ser verdadeiro com o que eu estou pensando. Se ele conhece mais riscos, ele enxerga mais verdades do que aquela outra massa que não está enxergando nada. Então, ele vê mais riscos também na frente. A grande questão aí a pessoa tem capacidade de listar uma centena de riscos que o tempo e o conhecimento lhe permita. Quanto mais ele estuda, mais ele vai levantando. A grande questão é dizer qual ele vai tratar, sendo que daquela lista a incidência é zero. Se o conhecimento dele não alcança todas as áreas de conhecimento, ele vai buscar fontes.
Então, ele vai lá na OCDE e ele vê um estudo dizendo que a probabilidade é baixa de uma pandemia. E ele vai dizer, se a OCDE está dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? Mas, de repente, ele encontra um boletim alemão em 2012 que dizia que aquilo ia explodir sim. Ele vai dizer, vou com a maioria das análises ou pego esta uma única evidência e digo que aquilo precisa ser tratado já. Quantos boletins existem, né? Aí o chefe do Rabelo vai virar e falar, quantos estão falando? Não, chefe, só um. Não, só um. Vê se esse cara não é maluco. Esse é o dissonante, eu não quero. Eu não quero. A Alemanha sempre é contra tudo e todos. Esses caras são só malucos. Aí né? A Holanda, então, se você estiver estudando a Holanda, vai cair um meteoro segunda-feira na Holanda. Então, a gente não pode ignorar que tem uma atribuição de valor a um único dado. A um único dado. A uma única incidência. Aí, quando a gente analisa... Aí eu acho que é o grande erro das análises de risco. Quando eu pego um único dado, uma única fonte de incidência e atribuo aquilo como baixa probabilidade de ocorrência, já começou errado. O que teria que ser feito? Se ele consultou um relatório alemão e eles disseram que uma única análise dessa pandemia trará grande risco enfim, aos países, o que eu deveria fazer? Pegar esse único relatório, avaliar as condições na qual eles emitiram o boletim, e está escrito isso lá. Mercado de carnes de animal silvestre, de maneira livre, sem vigilância sanitária, para crianças, jovens, tal. Eu pego isso, trago para o meu cenário aqui, e se eu estou no interior de Fortaleza vendendo carne de porco na mesma condição, eu tenho que tratar já, porque vai acontecer aqui. Ou seja, Ou existe a probabilidade de acontecer, né? Oi? Ou existe a probabilidade da ocorrência. Pegando lá da questão da Alemanha, e quando você traz para Fortaleza, ou existe a probabilidade do acontecimento. Seria isso, né? Então, o que o Rabelo está dizendo é bem interessante no seguinte aspecto. O conceito do cisne negro ele é importante para um ambiente controlável, estável, europeu, nórdico, norueguês, onde ninguém esperava um cisne negro se reproduzir, etc. Mas aqui nós temos a venda de carne de animal silvestre acontecendo a todo momento em qualquer cidade do Brasil aí. Sim, às vezes nem venda, mas a própria pessoa caça, né, e come, né, capivara e tudo mais, paca. Exatamente. Tocantins que o diga. Então, eu acho que é isso. A gente tem que tomar cuidado com a volumetria dos números e a real situação que eu estou inserido. Se eu estou inserido no meio de cisne negro, meu amigo, trate, porque você vai ser afetado. Você vai ser afetado. Você sabe uma coisa que eu lembrei aqui, Geraldo, você falando, aí eu já não sei se isso é uma verdade ou não, mas logo lá no início da pandemia recebi, acho que uma reportagem de uma cientista americana lá falando que, na verdade, eles já tinham iniciado estudos, né, para uma vacina desse Covid já há bastante tempo, só que por conta de não ter um apelo comercial, né, porque tipo, esse vírus não estava circulando, não tinha ninguém contaminado com o vírus, tipo, a indústria farmacêutica simplesmente falou, não, para com esse estudo porque tipo, não vai ser frutífero. Então, tipo, encerra aí, vamos focar em outra coisa. E aí, o que falaram que seria uma coisa de investir, ela falou, acho que um investimento de 2 milhões anuais lá, que já poderia estar pronta a vacina, não foi feito, e agora a gente está aí correndo atrás, né, atrás do prejuízo de um PIB mundial aí de trilhões de dólares que está sendo impactado negativamente o mundo inteiro. Vou deixar um livro para vocês, uma dica muito legal, a Sociedade de Risco, é do filósofo Ulrich Beck, bem interessante.
Acho que vale a pena. Ele é sociólogo e filósofo, não tem nada de ideólogo, ele é uma pessoa muito científica, né? Né? Acho que vale a pena, acho que vale a pena. Agora, falando um pouco de gestão de continuidade de negócio, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Eu trouxe uma notícia bem legal para compartilhar com o bate-papo. Olha só. Saiu uma coluna no jornal Valor Econômico, que é a matéria do Financial Times, onde ele diz o seguinte, deixa eu ver se está no meu LinkedIn isso aqui, agora eu não sei se eu estou aqui. Eu deixei aberto para mostrar. Efeito da Covid divide auditores e executivos. E na frase ali, questão principal é a dificuldade em atestar a continuidade das companhias. Olha que interessante, pessoal. O princípio, né, da continuidade é um princípio contábil. Ou seja, eu tenho o primeiro princípio, que é o princípio da entidade. A entidade existe. Eu tenho que seguir os cuidados, as teorias gerais da contabilidade, que rezam pela essência sobre a forma, ou seja, qual é a essência do que eu estou analisando antes de atribuir uma forma contábil. E é dali que se faz o exercício da análise da verdade, o que é um passivo, o que é um problema para a companhia, o que é responsabilidade de um sócio, o que é responsabilidade legal. E dali que eu faço a classificação contábil, então, a essência sobre a forma. E existe o princípio da continuidade, ou seja, os auditores não sabem como demonstrar a continuidade das organizações. Olha que paradigma nós estamos, hein? A gente não tem. Se a gente for questionar o futuro para uma empresa envolvida em compliance, a gente não sabe como essa empresa sobrevive e a qual forma nós vamos apresentar. Se a gente auditar uma empresa sob a ótica ambiental, a gente sabe que a legislação é pesadíssima, especialmente em alguns setores, a gente não sabe como demonstrar a continuidade operacional daquela empresa. Uma empresa envolvida em tragédia, então, nem se fala. Então, a gestão da continuidade é uma ciência nova, a legislação já que determina isso, da empresa. Isso é preconizado nos guias da OCDE, só que a gente está trazendo para o Brasil ela parcial. Então, por exemplo, a área de tecnologia de informação, a área de TI, foi muito rápido atender isso, porque ela sabe que aquilo é útil para ela mesma. O pessoal de TI é nota 10 nesse aspecto. O pessoal fala, não, isso aqui é útil, vamos adotar, vamos em frente. Só que outras áreas do conhecimento não adotaram. Então, você veja, existem os programas, os sistemas de gestão de risco nas organizações localizados para conter, tratar o risco, minimizar à medida possível. O que é externo é tentar se defender, mas ninguém estende a técnica da análise de risco para a gestão de continuidade. Isso já existe norma ISO, já veio para o Brasil, isso é um dos cursos que eu ministro, que é a formação de auditores líderes em gestão de continuidade de negócio. A próxima norma é a de compliance, tá todo mundo se adiantou, foi falar de compliance, mas virá a nova norma. Agora, fica aí o desafio nosso, e que tem solução, ou seja, o risco materializado financeiro numa determinada área, saiba que afetará a operação da assistência técnica dessa mesma empresa para cumprir o compliance do Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra coisa. Então,
a causa de um e o efeito de outro, dá para ser juntado, dá para ser feita uma conta, dá para ser feito um plano de continuidade futura e saber o quanto vai custar essa empresa no futuro. Veja, não estamos mais falando de balanço do último trimestre, agora fala de contabilidade, estamos falando de balanço do futuro daquela organização. Quanto ela vai custar? Crescer todo mundo quer, mas a escala em si é um risco de continuidade de negócio. Com certeza. Eu parti de... Outro dia eu encontrei um aluno na sala de aula, um exemplo, né? Super corajoso, ele criou uma startup de venda de lâmpada de cadeira de dentista, colocou no e-commerce e vende para o Brasil inteiro. Eu fiz, você já conheceu a Lei 12.305, gestão de resíduos, né? Política Nacional de Resíduos? Ele falou, não. Falei, pois é, saiba que lâmpada é um material controlado e você vai ter que trazer essa lâmpada de R$70 lá do Pará para algum lugar. A logística reversa todinha. Exatamente. E aí ele disse, não, está valendo isso? A velha história da lei que vale ou não, né? Eu fiz assim, e olha que foi uma briga, só que tá uma briga aí, o pessoal está prorrogando, tem os acordos setoriais, tá uma briga, mas vou te dizer, não tem volta, essa é uma briga que dificilmente terá volta. Então, gestão de continuidade de negócio envolve isso também, novas exigências que vêm para determinados setores que alteram o patamar de custo da indústria, e isso precisa ser estudado. O planejamento estratégico já não é o mesmo. Sim. É uma promessa fictícia, Loyola, Rabelo. E analisar a questão como um todo, né? Porque nessa situação que você está levantando aí da startup da lâmpadazinha da cadeira do dentista, não foi analisado o contexto regulatório que a gente já falou aqui, como o Deotti falou, logística reversa, né? De como você vai descartar essa sua lâmpada e a troca de você está vendendo, a outra que está tirando também, né? O risco ele tem que ser analisado no efeito global, no efeito lato sensu, não apenas só naquela situação que você está trabalhando, né? Exatamente. Aí isso me remete a uma outra questão, até queria lançar para debate, né? Uma nova lei, ela é um risco em si? Com certeza. Ela é um passivo em si? Então, nós não temos leis que tratem ativos, né? São só leis de controle de passivo, né? Vamos debater. Geraldo, eu achei interessante você falar que a escalabilidade, né, é até um risco, né, para a continuidade do negócio, e a alteração regulatória também. E aí vou citar aqui 2 exemplos que me veio à cabeça muito simples. Quem aqui já não vivenciou aí, né, quem já morou mais para o interior, ou até nas grandes capitais também, aquele pequeno negócio, uma pequena padaria, um pequeno restaurante que, assim, é excelente, é simples, mas excelente, sobreviveu durante muitos anos, a qualidade assim do produto é absurda, todo mundo reconhece aquilo pela qualidade, e aí aquele pequeno negócio começa a querer escalar, e aí abre 1, 2, 3, 4, 5, e aí todo mundo fala, nossa, esse restaurante agora ficou horroroso, essa padaria ficou horrorosa, porque a qualidade já não é a mesma, ou seja, a escala prejudicou a continuidade do negócio, porque ele não consegue fazer daquela mesma qualidade, aquele mesmo atendimento com a escala maior. E com relação à alteração regulatória, uma lei nova, ou às vezes nem uma lei, às vezes uma coisa simples, como eu sou comerciante também e sei que os comerciantes sabem muito bem disso, por exemplo, às vezes você está num local, está estabelecido ali um comércio numa rua, que tem mão dupla, vamos dizer assim. Então, o fluxo de carros, tanto de ida e vinda, enxerga ali o seu comércio. E aí, por uma simples medida de alteração de trânsito, alguém vai lá e fala, não, agora isso aqui é mão única. Então, em vez de ir e voltar, agora essa rua só vai. E aí, drasticamente, de uma hora para outra, o comércio que tinha um faturamento X, ele passa a ter X menos 50%, porque o fluxo de carros diminuiu, simplesmente por conta de uma alteração da via ali, né, que ele está estabelecido. E até para complementar isso aí, Deotti, que você colocou muito bem,
vem justamente sobre essa necessidade. Volto de novo, né? O cisne negro, ele não é previsível. Se ele não é previsível, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar, ponto final. E até eu tenho vivenciado, nos dois locais onde eu trabalho, né, posicionamentos até antagônicos, né? Não sei se vocês sabem, mas o Supremo ele tem revolucionado administrativamente desde o final da gestão lá da Carmen Lúcia e agora na gestão do ministro Toffoli, né? O tribunal tem se modernizado bastante, né? Nesse mês, aliás, o tribunal já vinha se preparando para o trabalho remoto, né? A gente já tinha mais de 200 profissionais, os 200 servidores em trabalho remoto. De fato, que quando aconteceu, o Supremo conseguiu colocar praticamente todo mundo em trabalho remoto, né? E uma coisa ainda maior, né? Que aí eu quero deixar a mensagem, né? Não sei quanto tempo a gente continua ainda, mas de que a gente precisa, nesses momentos, aproveitar as oportunidades que nos vêm, né? Não dá para ficar chorando leite derramado, a gente tem que olhar para frente. O investidor, quando perde aí 10%, 15%, 20%, ele não fica olhando o que ele perdeu, ele fica olhando a oportunidade que ele tem do futuro, né? O que ele vai ainda poder investir no futuro. Mas o ponto que eu coloco é que o Supremo, hoje ele acabou com o ponto eletrônico, né? Ele passou a mudar a forma de gestão. Isso, na verdade, vai começar agora dia 1º de junho, né? Que vai começar a valer. A gente está se adaptando. Ele passa a pedir que os servidores não estejam presentes, mas que eles tenham entregas bem definidas, né? Então, a gestão passa a ser por resultado, o que gera um grande desafio para o gestor, que às vezes ele não conhece, muitos gestores às vezes podem até não conhecer muito bem as entregas do processo o processo de trabalho que ele gerencia, né? Então ele é forçado, né? Então eu não tenho dúvida que o Supremo ele vai sair bem melhor como órgão dessa pandemia, tá? E o outro lado que eu coloco é a própria Universidade de Brasília, né? Assim, quando foi decretado aqui o isolamento social, nós paramos, né, as aulas. E nas 2 primeiras semanas se manteve as aulas de forma remota, né? E, poxa, até hoje a Universidade de Brasília e praticamente todas as universidades federais, elas não estão com o ensino, né, com a dimensão ensino em operação, né? O que mostra que esse outro órgão do governo, né, ele não está conseguindo manter a continuidade das operações dele, né? Lógico que está preparado para fazer aula à distância, dar aula à distância não é a mesma coisa de dar aula presencial, né? Mas é um debate que até eu coloco com meus colegas lá, né? Poxa, quem de vocês aprendeu a dar aula presencial quando vocês entraram na sala a primeira vez, né? Porque a maioria dos professores, né, não tem formação em pedagogia ou em didática, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para frente, né? O que aconteceu, como que eu posso, né, sair melhor, né? Seja pessoalmente, seja o negócio que eu gerencio, que eu cuido, né? É isso que eu queria falar e deixar aí. Olha que legal, né? Que é isso que nós estamos falando. Não dá para. E agora, como é que fica a legislação trabalhista? Eu vou exigir que a pessoa marque o ponto conforme 15, 20 minutos antes do horário, em pleno Covid? Não dá, não dá. A lei, ela tem, ao meu ver, isso é uma análise muito pessoal, tá? A lei, ela tem o seu foco de controle, de dizer o que é permitido ou o que deve ser feito, novas atividades e, por consequência, novos custos às empresas, mas agora nós estamos diante de um novo cenário, que é trabalhar de forma remota, que é o cara entregar o botijão de gás de outro jeito que ninguém imaginava, e me dá desespero ver o sindicato ir lá na obra do meu cunhado e falar: o senhor tem a máquina aí, doutor? Senão eu vou embargar a obra. Meu Deus do céu!
nós estamos vivendo uma época que, assim, é quebra de paradigma. Não dá para você me exigir o mesmo controle que você me exigia na fase industrial. Esse é um aspecto. O segundo aspecto da legislação é o que é factível ou não de ser implantado, falando de risco regulatório, tal, o que é factível ou não de ser implantado. 3, o que eu vou impor de custos novos que o meu orçamento da União não prevê e que eu vou destruir as finanças públicas, enfim. Então, a análise de impacto regulatória passa por aí, sabe, Rabelo e Deotti? Fazer uma análise de risco para ver se aquela legislação é passível de ser aplicada em 5.500 municípios. Sim. Se ela vai ter dinheiro para manter aquela legislação implantada, se ela vai ter hospital para poder implantar, porque isso vai voltar em forma de dívida das cidades e dos estados, e o governo federal vai ter que continuar financiando a juros simples ou compostos. Eu não sei como é que está essa discussão no STF, mas vai ter que continuar financiando eternamente. Ou seja, a carga tributária já deve ter atingido um ponto de equilíbrio que não dá mais. A nossa dívida PIB já está em 70%, né? Vai chegar a 90%, provavelmente, né? Vai chegar a 90%. Então, como é que ficam os direitos estabelecidos em lei e a possibilidade de garanti-los que finanças permite? Então, nós estamos chegando num ponto bom, não sei nem se nós já estamos discutindo de forma atrasada, né? Já chegamos a 70%, e a previsão do Guedes é chegar a 100 e tanto, enfim, e agora veio o Covid. Bom, voltando para as empresas, o fato é que eu estava lendo o recente plano de continuidade que a Mafre startou. O setor de seguro e bancário é um setor já muito maduro nesse aspecto, porque ele entende gestão de continuidade não só como assunto que provoque paralisação por qualquer tipo de ocorrência como essa, o Covid. Ela já integrou isso na sua estratégia de negócio. Então, curiosamente, o plano de continuidade da Mafre lança, sem fazer propaganda, tá? Só estou citando nomes, porque foi um dos únicos que eu vi acionado. Lança mais de 20 produtos novos. Ou seja, ela busca inovar em produtos, em preço e concorrência, porque ela sabe que isso está ligado nos seus parâmetros de estudo de continuidade. Então, fica essa análise, né, de que gestão de continuidade de negócio ela não envolve só o tratamento dos riscos, ela envolve também inovação para você continuar operando, continuar entregando algo. Pô, perfeito. Bom, pessoal, acho que a gente já está chegando aqui ao fim, né? O pessoal está chegando no horário de almoço. Acho que o debate, pelo menos eu, assim, adorei, cara. Foi muito produtivo. Tanto o Geraldo quanto o Rafael trouxeram conceitos aqui muito profundos, né, da questão. A gente até alinhou um pouco isso antes, né? Se ia ser uma discussão mais superficial ou mais profunda, e pelo menos na minha visão aqui a gente teve uma discussão assim de alto nível. Então, agradeço assim, imensamente aí pela participação, pela disponibilidade do tempo, Geraldo, Rafael. A gente sabe que está todo mundo trabalhando em casa, mas está todo mundo trabalhando mais. Até o Supremo acho que reconheceu isso, né? É melhor a gente mensurar por produção do que por horário, porque a gente sabe que horário de... O pessoal costuma brincar de bunda na cadeira, né? Não representa nada mais, né? Então, a gente está quebrando esse paradigma. Então, até minha esposa aqui tem uma certa dificuldade, a gente tem um filho pequeno, mas ela trabalha até tarde da noite. Então, assim, não interessa. Eu posso ficar aqui sentado das 8 às 18 e não fazer nada, mas também posso trabalhar das 6 da tarde à meia-noite e produzir muito mais do que o horário normal. Então, acho que esse é um paradigma que a gente está quebrando e que é muito saudável, como o Rabelo falou, né? Acho que a gente está aqui agora para olhar para frente, para somar e para todo mundo ser melhor. Então, agradeço a todos. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração aí, fiquem à vontade. Vou colocar também, né, Deotti, que a Compliance Brasil está aberta aí tanto para o Rafael quanto para o Geraldo, para caso queiram
O canal está disponibilizado, tá? O canal da gente aqui no YouTube. A gente tem o site também, compliancebrasil.com.br, para se quiser compartilhar alguma coisa. A gente está aberto a fazer publicação de artigo, alguma coisa. De novo, né? Não foi colocado no início, mas a gente coloca no final. As questões é que elas não têm o cunho econômico, cunho financeiro, tem o cunho só de debate e trazer, não é nem informação. Informação você pega aí nos jornais, mas trazer conteúdo, que é mais importante, conteúdo de alto nível, que vocês aí que são os debatedores hoje que estão nos privilegiando com essas informações. Sim. Eu compartilhei aqui o contato de vocês, tá, Geraldo? Do LinkedIn, o seu, do Rafael, para o público que está nos assistindo. Então, eu só quero aproveitar o espaço para poder até falar sobre o curso de MBA em Compliance e Governança, né, do CPGIS, o qual até foi onde eu conheci, foi possível, né, esse contato nosso, né? Então, ele é aberto à comunidade, né? E já estamos na 3ª turma desse curso, tá? Então, temos grandes nomes como professores, ex-ministros, né? Enfim, também como professores do curso, e eu acho que ele tem sido um curso que tem estado na vanguarda aqui em Brasília, né? No tópico. Ele, com certeza, é uma referência aqui em Brasília para se especializar nessa área, tá? E meu contato está aí também. Eu agradeço mais uma vez, Loyola, pela oportunidade, Deote. Geraldo, foi um prazerzão debater contigo. O prazer foi meu. Vamos Nossa fazer coisa senhora, juntos. como diz lá em Minas, ser besta. Que coisa de louco. Parabéns aqui, obrigado. A gente sempre sai aprendendo mais do que ensinando, né? E essa é a humildade que a gente tem que ter sempre. Eu não tenho palavras para agradecer. O Loyola é uma pessoa que eu admiro muito. Deote eu conheci agora. Rabelo, foi uma alegria ter te conhecido. Eu acho que todo mundo tem que estar junto para pensar esse novo modelo. Parabéns aí pela iniciativa. Eu, sinceramente, estou à disposição para o que precisar. E a gente está... O mundo do compliance não vai ser um mundo fácil. Agora, no final de novembro, eu estou com uma turma de gestão de continuidade de negócios, a primeira de junho é anti-suborno e compliance. E o que eu digo para eles é: o mundo do compliance não será fácil. As empresas de auditoria, as Big Four, já soltaram nota dizendo que vão recusar clientes problemáticos. Depois eu dou o link dessa matéria para vocês. A gente tem casos aí como o Deutsche Bank alemão, envolvidos em centenas de bilhões fraudados, ou seja, coisa que nunca ninguém imaginou, um banco estatal alemão envolvido num problema desse. E como será o mundo, olha só, Rabelo, como será o mundo no futuro de uma empresa que foi recusada pela sua empresa de auditoria? Sim. Como será a vida do sistema de bolsa de valores, etc., aonde eu vou publicar um relatório em que a empresa de auditoria recusou? Ou as empresas de auditoria não têm mais nenhum peso e nós vamos continuar operando dessa forma, ou então por que a gente tem desempenho em bolsa positivos, mesmo de empresas com seu relatório recusado? Então, assim, nós estamos vivendo paradigmas que eu nunca imaginei viver e espero manter aí o contato, viu, Abelo? Vamos trocar ideias e vamos fazer trabalho juntos e vamos tentar descobrir um jeito novo de viver, um novo normal aí. Um novo normal. É isso aí. Gente, muita saúde, muita paz para todo mundo, né, Deote? A gente tem que dar saúde para todo mundo nesse momento. É isso aí. Agradecemos também a todos que ficaram nos ouvindo aí até o final. A gente manteve a audiência muito boa e muito alta e sempre estável. Então, obrigado aos participantes, a todo mundo que nos ouviu.
Esse debate fica gravado no YouTube, então vocês mesmos, Geraldo, Rabelo e quem está nos ouvindo, se quiserem assistir novamente, é só dar um clique aí no YouTube. Beleza, pessoal? É mesmo, pessoal. Até a próxima. Gente, valeu, gente. Para todo mundo, um abraço. Saúde, Obrigado. um abraço, muito obrigado.